Esperada mensagem. Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, Ideal Espírita, muito bom dia. Muita paz. Nada mais brilhante na evolução de um espírito do que o momento em que ele desperta a consciência, tornando-se líder de si mesmo, líder dos seus pensamentos, líder das suas emoções. Na proposta de um ser integral, onde o programa de amor é a essência, nós precisamos entender que o amor, para ser real, exige a iluminação de quem o pratica. Esse texto é de Joana de Ângeles. Feliz, coração a mil, reencontrando amigos de tanto tempo. Eu que vivi esses bancos de sala de aula em 1979, com a Cafelma, lá no Recife. Que tive a felicidade de vir a Natal e ser recebido por um homem de bem. Dormir na cama do casal. Antenor da Silva Melo. A Antenor, a minha reverência e a homenagem na Cafelma de hoje. Esse trabalho é para você. Diante do desafio de aprender a amar, já que amar se aprende. É preciso, pois, uma cultura, um movimento revolucionário no universo cultural para tirar o homem do analfabetismo emocional que lhe leva às dores, ao sofrimento, à miséria moral, a um profundo caos existencial. O analfabetismo emocional é responsável pela miséria humana. Precisamos e veremos nesse século a presença de uma revolução na maneira de pensar, sentir e agir. O brilhante filósofo espírita, professor Herculano Pires, no livro Centro Espírita, convida a sociedade espírita mundial a fazermos essa revolução. Um programa de iluminação de consciência, a educação para a reprogramação mental, que será a grande transição do século XXI. Cafelmistas queridos, vocês têm a oportunidade durante todo o ano de realizarem, de pesquisarem, cada um na sua cidade, preparando-se para, nesse programa de amar-se, amar ao próximo e amar a Deus, serem esses revolucionários educadores, que é de que a humanidade planetária Terra necessita urgentemente. Encontraremos, pois, à medida que nos tornamos alunos assíduos e dedicados na escola espírita que frequentamos, já que a cultura de um revolucionário passa obrigatoriamente por um novo modelo pedagógico. Modelo que hoje se apresenta na Terra falido, às portas
da falência total. Portanto, é um momento inesquecível. Nunca mais nós esqueceremos da presente reencarnação. Você está no mais brilhante de todos os momentos dos 60 mil, 70 mil anos que vocês têm. Sim, senhor. Nessa escala de evolução. Matriculado nessa escola, onde, como diz Joana de Ângeles, o amor, falamos do amor, mas nós vivemos o mais primário de todos os níveis de amor. O infantil. Dominador, caçador, possessivo, primário e infantil. O resultado desse amor é dor, é sofrimento, é crise existencial. 371 mil divórcios o ano passado no Brasil. Naqueles que são cristãos, a grande maioria desses 371 mil, e um dia disseram, eu te amo. Por que aqueles não permaneceram nesse amor? Porque era o mais primário e infantil, o amor posse, o amor dono, o amor propriedade, o amor ter, o amor meu. Isso não pode continuar assim. E nós tentaremos, dentro do possível, apresentar, trabalhar esse projeto. Uma revolução cultural pela arte também. Está chegando o grande momento dessa transição e na sociedade espírita é convidada a abrir suas portas para a nobreza da arte, através da música, do teatro, dos corais, etc. E vocês, paraibanos, têm a felicidade de ter essa alma nobre, meu irmão e meu amigo, altamente qualificado, Merlânio Maia. Merlânio, fala dessa arte para a gente. Vem cá. Toca um pouquinho. Pois é, querido, dentro desse programa, nós estaremos tratando de saúde integral. Quando as portas de um centro espírita se abrem para receber a sociedade planetária, ela propõe a revolução na estrutura de saúde, que não é mais apenas e tão somente biológica. Ela vai lançar-se num tripé, que durante a apresentação do nosso trabalho, nós vamos falar. Grande transição do nobre momento da doutrina dos espíritos como a mais brilhante proposta educativa do planeta Terra. Falaremos disso durante o nosso trabalho. O senhor quer que eu seja seu pedestal? Linda de viver, alma nobre. Meus amigos, eu vou cantar uma música intitulada Arte Espírita. Eu sou um fomentador da arte espírita. Todos vocês já sabem. Por onde eu passo, eu faço com que esses jovens, a gente possa colocá-los para trabalhar, porque eu enfrentei muita coisa nesse movimento espírita, em prol da arte, todo tipo de agrura, mas eu vim para isso mesmo, que é para abrir os caminhos, e eles vêm depois trazendo a arte espírita. A arte da alma, a arte que leva o amor, a arte que acalma, a arte que alivia a dor, a arte do sonho, a arte que chega além, a arte da vida, o belo em busca do bem, a arte espírita, a arte do consolador, a arte de puro esplendor, a arte da vida imortal, a arte espírita,
que luz das mãos de Deus, fazendo crer até os ateus a integrar mundos em fraternidade, trazendo o homem pra vida e felicidade. Arte espírita, arte do Consolador, arte de puro esplendor, arte da vida imortal. Arte espírita, arte espalhando luz, arte do amor de Jesus, arte espírita. Arte espírita. Meu carinho, gratidão aos meus irmãos pernambucanos que me dão a oportunidade de estar aqui, o convite que me fizeram, foram me resgatar lá no Instituto Espírita Allan Kardec Lacerce Costa. Eu que bebi as primeiras lições da doutrina dos espíritos através desse jovem aqui, Luiz Honorato de Moraes. Em 1979, me abraçou na Casa dos Humildes, me lembro como se fosse hoje, e nós dávamos os primeiros passos na busca do aprender a amar-se. A nossa proposta de estudo é Espiritismo e Ecologia, que eu poderia dizer também, ou a conquista da consciência ante o conhecimento espírita. Inclusive temos um seminário de 8 horas com esse título, a conquista da consciência ante o conhecimento espírita, já que a doutrina dos espíritos tem a ver com todos os ramos do conhecimento humano. A sociologia, a biologia, a filosofia, a psicologia, até porque nós temos uma psicologia espírita. Sim, senhor. A nossa educadora, Joana de Ângeles, mandou para a Sociedade Espírita do Planeta Terra 17 obras para tratar da proposta psicológica espírita, como Allan Kardec coloca lá na Revista Espírita. Revista Espírita ou Jornal de Estudos Psicológicos, quando psicologia não era ciência. 1857, 1858, 59, até 1869. Naquela época, psicologia não era ciência não. E ele coloca como título da Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos. Nós temos, pois, uma monumental contribuição a dar à construção de um novo modelo de sociedade. E, naturalmente, dentro desta construção, ensinamos em nossas escolas, sim, a proposta ecológica. Por favor, meu querido. Ecologia, expressão criada por Ernest Haeckel, 1866. O ecologia nasce da combinação das palavras gregas oikos, casa, e logos, estudo. A ciência ecológica é, pois, um estudo da casa Terra, planeta Terra, em que nós vivemos. Um pouco do conhecimento das estruturas evolutivas do nosso querido planeta, e nós vamos ver de que forma brilhante nós vamos encontrar a contribuição desde 1857 da doutrina dos espíritos para a formação de uma consciência ecológica nas obras da codificação. Cantador. Sou apaixonado pela doutrina dos espíritos e adoro pesquisar a ciência, porque quanto mais a gente busca os cientistas sérios que estão pesquisando a vida, mais eles encontram a doutrina dos espíritos. Os senhores educadores, professores que aqui estejam, talvez já conheçam, se não conheçam, busquem conhecer
o projeto para uma revolução cultural na educação para os próximos 100 anos da Unesco, o órgão mundial responsável pela educação no planeta Terra. Título: Educação, tesouro a ser descoberto. Primeira página deste programa, que o governo brasileiro assinou um protocolo para colocá-lo no Brasil e não fez. Por isso nós estamos tendo a felicidade de viver salas de aula, escolas, secretarias de educação, nos convidando para o contato com professores e alunos em salas de aula da rede pública e privada, para tratarmos dessa revolução em educação. E lá, na primeira página do projeto da Unesco, os professores que foram convidados para elaborar o programa aconselham, orientam, indicam, falam para a Unesco de que é preciso colocar em sala de aula uma nova disciplina. Conhece-te a ti mesmo. Onde é que a nobre sociedade espírita encontra isso? No Livro dos Espíritos, que é o próximo momento nosso. Espiritismo, questão 919. Filosofia espiritualista, contendo os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, para tirá-la do analfabetismo emocional. De onde veio, o que faz aqui e para onde vai? Pergunta lá fora. A sociedade dos analfabetos emocionais, se ela sabe a resposta para quem somos nós. Não sabe. Não lhe foi passado, não lhe foi dado essas construções, não lhe foi, na proposta educacional, nada disso é trabalhado. Uma educação materialista, cruel, sala de aula só para ensinar você a ganhar dinheiro. Isso tem que se acabar. Somente para isso. Aí os papais lindos, divinos, encantadores e maravilhosos colocam seus filhos nas melhores escolas, somente para ele ficar rico e ganhar dinheiro. Como humano, não. Por isso que esse momento aqui é marcante. E nós temos que ter a coragem para sair lá fora e dizer isso aos nossos queridos e amados irmãos. Senão, esse planeta Terra se transformará num hospital psiquiátrico. E Deus deixa. Não se mete com isso. Essas estruturas, como é que elas estão interligadas? E eu estou falando, eu estou tratando rigorosamente de Jesus, a mais desconhecida personalidade humana. Jesus. Por favor. Pode construir o outro. Livro dos Espíritos. Uma questão que eu tenho dito aos meus amigos, todo dia eu preciso me lembrar dela. Escala espírita, terceira ordem, espíritos imperfeitos. Para entender quem somos. Quem somos. Seja qual for o seu universo cultural, qual for. Características gerais dos espíritos imperfeitos. Predominância da estrutura matéria sobre o espírito. Propensão ao mal. Ignorância, orgulho, egoísmo. E todas as más paixões que lhe seguem. Tem a intuição de Deus e mais nada. Mais nada. Não compreendem a intimidade de Deus. Merlânio, esse é tu. Toinho, é tu também.
E ninguém na terra foge disso aí. Se falar em missionário, alguns deles têm algumas coisas disso aí também. São espíritos missionários num planeta de expiação e provas. Ainda muitos estão transitando entre espíritos de terceira ordem e espíritos de segunda ordem. Nesse meio do caminho, você vai encontrar Paulo de Tarso, doutor da lei, que criou o cristianismo, que o cristianismo é de Paulo, Paulinho. Ele dizendo, mas meu Jesusinho, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Paulo de Tarso. Porque tinha muito disso aqui ainda. Até onde eu alcanço. Com todo o direito da sociedade de filósofos, que aqui está, porque os senhores são filósofos, pensadores. E não é fácil encontrar filósofo na Terra, não. Com essa construção, muito difícil, de uma transcendência. Por isso, quando a gente falar em amor, a primeira coisa que vai dizer é: eu não quero continuar do jeito que amo. Senão tua chance de ser feliz é nenhuma. Paciência. Aí está 50 mil anos. Vive mais pelo inconsciente. Posso afirmar isso em qualquer congresso de psiquiatria. Os mansos herdarão só quando tiver educação. Esse planeta só será um planeta de transição quando a educação chegar na Terra. Enquanto não chegar, não tem passe, água frutificada, santo, milagre que resolva. Mas é claro, Toinho. Mas não sou eu que diz, não. Livro dos Espíritos, 685A, 796, 872, 914, 917, do Livro dos Espíritos. Grandiosa missão, não podia ser diferente, senhores. Porque é o próprio mestre que diz: um dia a Terra conhecerá uma proposta que levará até os confins dos tempos a transição do planeta. Dizendo muito mais do que eu vim aqui até agora dizer. É Jesus que afirma isso. Por isso os espíritas têm que ter essa cultura revolucionária. Essa confiança. Porque sabe, não crê não. Deus me livre de crenças. Por favor. Pensamento de autor desconhecido. Mais importante do que cuidar do planeta para nossos filhos e netos, é cuidar melhor dos nossos filhos e netos para o planeta. Porque a mais encantadora e brilhante estrutura na Terra é o homem. E se nós não educarmos esse homem, ele vai destruir esse planeta. No sistema de evolução, na estrutura ecológica, os senhores ecologistas não se esqueçam disso, o mais importante é o homem. Se ele se educar, ele não tem coragem de passar numa dessas árvores aqui fora e arrancar uma folha. Não faz. E não precisa de leis para isso. Não precisa. Porque ele tem uma consciência em nível de amor que respeita, como veremos nos títulos que eu vou colocar aí, a natureza. Por favor. Aí vocês fiquem à vontade para construções comigo. Fiquem à vontade. Eu me sinto totalmente à vontade quando na minha mente eu me sinto numa sala de aula. Totalmente à vontade. Já passei pelo teste do medo de enfrentar as plateias. Quando há uns 10 anos atrás, o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, professores, doutores, alunos residentes, médicos, lotado o anfiteatro, eu fui para eles fazer uma palestra sobre equilíbrio mente e corpo, o analfabetismo emocional. Creante, quando eu cheguei com um amigo para me ajudar a suporte,
e entrei no anfiteatro do Hospital da Universidade Federal de Pernambuco, Hospital das Clínicas, Cleante, que eu olhei. Era uma aula de casos clínicos lotado. Eu olhei assim, eu disse, Bezerra de Menezes, Joana de Anjos, Jesus. Só tem médico. Me ampare. E em oração, quando terminou, Cleante, que foi me dada a palavra, 45 minutos, desenvolvi meu tema. E para minha surpresa, eu não sabia. Quando eu terminei, Dr. Petros, que é o catedrático da universidade, professor titular da cadeira de ginecologia, disse, Lourenço, agora tem as perguntas. Merlânio. Porque não era eu estava representando a doutrina dos espíritos lá. Queridos, o tema era psiconeuroimunologia numa visão espírita. Nenhuma pergunta. Dr. Petros, humildemente, disse, Lourenço, nós somos totalmente ignorantes nessa área. Por isso não sabemos nem perguntar. Eu digo, eu falo agora para o Papa, falo para tudo que for no mundo. Por isso, sala de aula é excelente para a gente estudar. Não tem professor emérito, não tem não sei o que, aqui todos são alunos, educandos e educadores. Oi. Sim. Eu saí e fui agradecendo aos espíritos. E de lá para cá são 8 anos. E são 8 anos indo lá para o departamento de ginecologia, dermatologia, enfermagem, falar de doutrina espírita. E com os avanços da ciência, na psiconeuroimunologia, etc., etc., fazendo uma ponte. É uma delícia. E nas escolas? Fui para a cidade de Limoeiro, era para falar para os alunos da rede pública da cidade de Limoeiro, Merlânio. 400 de manhã, 400 de tarde. Eu e Nando Cordel, que a gente está fazendo uma parceria num processo de educação. Primeiro tempo, de 8 às 9 horas da manhã, 9h30, quando teve intervalo, a diretora disse, Lourenço, dá para vir para os professores, porque está tudo estressado aqui. Em salas de aula. E foi um dia com as crianças, um dia com os educadores, com os professores. O espiritismo fora de centro espírita. Nós temos que levar o espiritismo lá para a sociedade, lá fora. Com carinho, com jeito, etc. Tal. A gente ajeita aqui, ajeita ali. Traz o projeto Delores para ajudar na cidade de São José do Egito. Eu cheguei na cidade do poeta. Cheguei na cidade, a menina me levou lá para falar. Como é o nome, meu Deus, que representa as classes sociais. No sindicato. Umas 100 pessoas. Quando eu cheguei, perguntei a ela, minha filha, quantos espíritas tem aqui? Ela disse, tem uns 4. Disse, que felicidade. Lá fomos falar sobre educação. Na hora do lanche, uma senhora, feliz, sentou-se ao meu lado. Disse, mas, senhor Lourenço, que mensagem. Eu disse, não é, minha filha, maravilhosa. E lá estou eu citando Allan Kardec, com os textos. Perguntei a ela, qual é a sua religião? Ela disse, Testemunha de Jeová. Encantada com o programa. Mas se eu dissesse que era espírita, ela ia dizer que eu era logo Satanás. Paciência, é assim mesmo? Pois tanto espíritas, brilhantismo, coragem, dedicação, vontade. Não tem ninguém que saiba mais do que vocês, não. Em termos de emoções, não tem. Diga lá, meu filho.
toda vez que a gente, né, nesse movimento de amor, de beleza, de grandeza e bondade, tivermos essa cultura, não se esqueça que é de terceira ordem. Tá ligado? Para a gente não chegar lá nos meninos lá e achar que, né? Mas que eles estão lá esperando ouvir, estão construindo pontes de afinidade entre ecologia e espiritismo. Em a Gênese, uma das obras básicas da doutrina espírita, a relação de interdependência preconizada pelos ecologistas aparece descrita da seguinte maneira por Allan Kardec. Abre aspas. Assim, tudo no universo se liga, tudo se encadeia, tudo se acha submetido à grande e harmoniosa lei de unidade. 1857 em diante, a Terra não é mais a mesma. Não é. A partir de 1857, quando os educadores da humanidade apresentam através de jovens de 15, 14 anos de idade, Merlânio. Merlânio pergunta ao jovem, hoje, com toda essa revolução, que é Deus? Para tu receber aquela resposta do Livro dos Espíritos, aquilo foi na mão de duas jovens, 14 e 15 anos de idade. Brilhante a construção, a proposta. Por isso, ilumine-se. Saia do mesmismo do universo primário infantil, de uma consciência de sono, sem sonhos. Não trato mais os senhores como pessoas comuns. Não são. Quem tem a oportunidade de sentar num banco de escola espírita, nunca mais é o mesmo. Como nós vamos ter a felicidade de sair daqui, ao terminar esse evento, já com uma construção de mais responsabilidade de quando aqui chegamos. Não, se preocupe não, que de terceira ordem ainda vai viver um bocado. Hoje eu estava conversando com o Toninho no café da manhã. Falava de um amigo em comum, Sobreira, pela admiração, pelo carinho, de quem conheceu Sobreira. E eu dizia para Toninho, ainda não é de segunda. Está na terceira, no finzinho, mas ainda está. Para poder chegar a essas outras construções. Porque exige-se corpos diferentes do que os senhores têm hoje para estar na segunda. Na segunda, o corpinho não é como o nosso aqui, não. Que vai ao pouquinho desfiando. Cai o cabelo, né, Norato? Cai o cabelo. Vem, mano. Nessa terceira hora, a gente caiu um chifre. Há pouco tempo. Ah, queridos, é brilhante a proposta da doutrina dos espíritos. Continuemos, por favor. Espiritismo e ecologia. Não é lindinho? Maravilhoso. Lá, né? A afirmação espírita de que todos nós passamos pelos diferentes reinos da natureza em uma progressão contínua determina o aparecimento de uma nova ética em relação a todas as criaturas existentes. A base daquele cérebro, primeiro, é reptiliana. E só tem a reptiliana. Milhões e milhões de anos para ele chegar ali, e ali ainda tem a base animal. Chama-se o cérebro reptiliano, a ciência pesquisando, Dr. Paul Pearson, Joana de Ângeles pesquisando, Triunfo Pessoal, Dias Gloriosos. De passagem, eu acredito que eu ainda faço alguma coisa com ele. A estrutura do hausto corpuscular de Deus, conforme está colocado no livro Evolução em 2 Mundos, quando os espíritos chamam o princípio inteligente de hausto corpuscular de Deus, no processo de evolução nos reinos. Os demais seres vivos poderiam ser considerados nossos irmãos em evolução, que hoje estagiam em níveis inferiores, já experimentado por nós. Eu acho que vale a pena um toquezinho na estrutura aceita pela ciência e
pelos espíritos da constituição orgânica dos humanos. Chassi neurológico, estrutura triuna, base reptiliana. Depois de milhões de anos, vai se construindo o sistema límbico, a área das emoções. De 1 milhão de anos para cá, diz Joana de Ângeles no Dias Gloriosos, o livro, inicia-se a construção da terceira estrutura, ainda em formação, a estrutura do neocórtex, área nobre do cérebro, que os espíritos de terceira ordem ainda não conseguiram a ela atingir. É o amor, não esse que a gente vive. O amor na transição de infantil para juvenil, que vai então reprogramar a memória das células para que amanhã, quando vir para o processo de fecundação, transferir esse novo nível de energia na formação de corpos saudáveis. É bonito, isso é espiritismo. Linda proposta de ciência que estuda a evolução do homem desde o animal, desde o mineral, desde o vegetal, e convida-nos a sair dessa ignorância e levar na construção aqui e agora essa proposta de beleza. Por favor. Oi. Diz lá, grande. Fica lá, meu filho. Em Missionários da Luz, a obra colossal também da série André Luiz, em determinados momentos, Alexandre faz um paralelo entre a ação e reação dos humanos e a ação e reação de animais, e nós tornamos semelhante a ele. O nosso querido irmão, há pouco, na palestra dele, deu um toquezinho que eu fiquei me corroendo ali. Digo, vai mais, vai mais, vai mais. E ensinar que a transição entre os reinos do animal para o hominal dá-se no mundo espiritual, que é o elo perdido da teoria de Charles Darwin. Técnicos espirituais cuidam da transição, isso está em evolução em 2 mundos, da transição de um reino para outro. Queridos, quanto mais a gente estuda, mais tem vontade de estudar, porque começa a ver como somos ignorantes. Mas ao mesmo tempo dá uma alegria. Oh, que coisa monumental e uma profunda reverência a Deus. A vida. É encantador. Por favor. Vamos lá, querido. Vamos lá, amigo.
Pesquisas genéticas recentes confirmam esses surpreendentes graus de parentesco pelo exame do DNA. DNA, mapa da vida, nas suas estruturas hormonais, está profundamente vinculado ao amor. Hoje, aqui e agora, dependendo dos seus vibriões psíquicos, anestésicos da alma, os sentimentos. Os sentimentos são considerados por Joana de Ângeles anestésicos da alma. A mágoa, a raiva, a inveja, o ciúme, o medo, a culpa, o ressentimento. Nada disso vocês têm, nada disso vocês têm. Nada disso. Não entram em crises existenciais, não tem trauma, não tem angústia, não tem estresse, não tem sofrimento, não tem depressão. Sociedade espírita é quase pura. É não. É não, Toninho. Ela está no conceito de revival. Conhece-se os verdadeiros espíritas pela luta constante que ele faz consigo mesmo para que amanhã esteja em melhor nível de consciência do que agora, grande. Ou homem sabido, viu? Benza te Deus, mas não foi escolhido por acaso. Vira a terra, planeta de expiação e prova. Misturasse, porque aqui é tudo misturado. Tudo junto misturado. É assim, um espírito de terceira ordem está no mundo dos espíritos. Encontra outro lá e começa a namorar. É assim, senhor. Tem namoro, namoro, noivado e casamento. Tu vai ser convidado para tocar lá. De vez em quando apresentar o teu trabalho lá nos casamentos, aquela coisa toda, no mundo espiritual. Aí vem o de terceira ordem para a terra. Tão bonitinho. Ela, aquela de lá, reencarna. Dois de terceira ordem perturbado. Se encontra para viver junto. E trazer um bocado de perturbadinho como filho. Isso é família. Isso é família. Eis a razão pela qual a nossa transformação, a nossa mudança de estrutura que a educação propõe, dar-se-á nos séculos. Nascer, viver, morrer, que é ótimo. Não é daqui, se liga. Daqui a pouco tu vai. Tenha dó, vai. Especialmente. É, sim. Vai, se ligue. Daqui a pouco você vai. Eu fui, um amigo chamado... Eu fui visitar Fernandinho, um cafeumista, velha guarda, irmão querido. Teve na época, isso já faz uns 15 anos, um problema coronário. Cheguei lá, ele estava no Hospital São Marcos, sentado de lado. Cheguei, meu querido irmão, dei-lhe um abraço. Ele olhou, feliz. Aí eu brinquei com ele. Eu disse, rapaz, se fosse um homem de bem, teria morrido. Tá no Evangelho. É, sim, senhor. Fernandinho, se fosse um homem de bem, teria morrido, Fernandinho. Essas coisas encantadoras de vida, vida total, vida plena, vida abundante. E quando a música chega, a arte chega, a gente fica contagiado. Dá vontade mais de terminar a café, mas não. A vontade é viver num mundo como esse que a gente vai passar aqui 3 dias. Coisa encantadora. Não vai dar tempo de brigar. Só são 3 dias. É verdade. Não dá tempo da gente brigar, não. Porque se passar mais um tempinho, briga.
O outro saiu do quarto, deixou isso aceso, deixou aquilo em cima da cama. Aí daqui a pouco era uma bronca. Porque faz parte do processo de aprendizado. Vamos trazer mais música, mais animação para essa alma nossa que precisa aprender a amar. Vamos lá, poeta? Vamos embora? Venha. Pode descansar um pouquinho a voz. Esse negócio de casar com espírito de terceira ordem. Eu casei com um espírito de terceira ordem. Aí ela disse, olha, você sabe que eu sou espírito de terceira ordem. Quer dizer, faz de conta que eu já dei a primeira e a segunda. É a última ordem. Quando eu der uma ordem aqui, é a última. Já é a terceira. Espírito de terceira ordem é um negócio sério. Exato. Mas Raquel é assim mesmo. Raquel é maravilhosa. E eu sou um homem obediente. Sou não? Mas todos nós estamos de passagem. Tem esse detalhe. Somos de terceira ordem, mas estamos de passagem. Porque a vida é uma viagem. E a gente tem que ter pouca bagagem. Tudo para rimar. Entendeu? Aí eu fiz uma música que diz bem isso pra gente aqui, que é somos todos nós. Eu digo na primeira pessoa, mas somos todos nós. Sou um viajante do universo, como a estrela, sou filho da luz, sou da poesia o melhor verso. O amor de Deus, Pai, me conduz, sou da nação da paz. Cheguei pra crescer mais, desenvolver toda a virtude do amor, ver todas as manhãs minhas ações mais sãs, fazer o bem, que eu sou um viajor. Sou irmão daquela estrela, seu pulsar reflete em mim. Sou irmão da fauna e flora, tudo me conecta assim. Sou um viajante do universo, como a estrela, sou filho da luz, sou da poesia o melhor verso. O amor de Deus, Pai, me conduz, sou da nação da paz. Cheguei pra crescer mais, desenvolver toda a virtude do amor, ver todas as manhãs minhas ações mais sãs, fazer o bem, eu sou um viajor. Sou irmão daquela estrela, seu pulsar reflete em mim. Sou irmão da fauna e flora, tudo me conecta assim. Sou um viajante do universo. Aê! Lourenço Barros, nosso monitor de terceira ordem. Soube agora. Venha, chega batendo, cara. Não vi, não. Soube agora que tem amigos espíritas aqui de São José do Mipibu. Cadê vocês? Levante para eu ver sua beleza, vá. Parabéns, cara, parabéns. Esse é de terceira também, não tem jeito. Vamos embora. Cadê o microfone? Temos 30 mil genes e mesmo no topo da cadeia evolutiva, nossa diferença para os ratos é de apenas 300 genes. Entre nossa estrutura de hoje e os ratos. Em relação aos vermes, são apenas 10 mil genes a mais. Verme! Por isso, uma cultura nasce em nosso psiquismo
de reverência à vida. Albert Schweitzer, profeta das selvas. Albert Schweitzer, o profeta das selvas. Encantador homem de bem. Sou apaixonado pela vida e pela obra de Albert Schweitzer. A maior autoridade na sua época na música de Johann Sebastian Bach. Teólogo. Um dos primeiros teólogos a estudar Jesus histórico. Aos 30 anos de idade, renuncia à cátedra vitalícia na Universidade na Alemanha e vai para a selva equatorial francesa, em Lambaréné, para fundar um hospital e para tratamento dos irmãos rancenianos, lá em Lambaréné e nas circunvizinhanças. Schweitzer narra na sua autobiografia que aos 7 anos de idade leva uma queda, machuca a perna, sua mãe vem e começa a dar a ele carinho. E ele diz, o carinho foi tão bom, tão bom, tão bom, que a dor passou, mas eu continuei chorando. Arrependo-me de ter feito isso. Olha para isso. Que consciência que esse homem não tinha. Só porque enganou a mãe para continuar recebendo carinho, aos 90 anos de idade ele arrependia-se disso. Quem puder, vá pesquisar a obra de Albert Schweitzer. Protestante pastor. Cantador. Por favor, meu filho, vamos embora. Era bonito. A maior autoridade na música de Bach. Na Europa, para pegar dinheiro e trazer um homem extraordinário. Tem um dia ainda vou ter o prazer de uma reverência. Eu sou filho de Deus. Para ele, professor Schweitzer. E como eu vivo preocupado, na próxima encarnação, quem vai ser meu pai e minha mãe, eu já tenho enviado uns delegados para essa turma. Não dá para me ajeitar na próxima? Dá para ser seu filho na próxima? Porque a importância da família num planeta de expiação e prova é coisa muito séria, meu irmão. O que vocês têm de complexo de problema por causa de papai e mamãe, Deus está vendo. É sério? Seríssimo. A infância, todas as estruturas emocionais impactantes na formação da personalidade, dá-se na infância. Naturalmente, além do que o Espírito já traz, de sua viagem evolutiva. Eita, isso aí é encantador. A gente passava o resto do dia aqui, todinho aqui. Oi, meu filho. Deixa eu ver se eu entendo. Sim. Aprender a amar. A volta exatamente para recuperar a consciência pelo amor. Não é pela dor, não. Pelo amor. Agora, quem escolhe o caminho é vós me ser. Escolhe a dor, Deus deixa. Porque Deus não se mete com essas coisas dos humanos. Está na consciência de cada um de nós. Olha para isso. Ecologia, espiritismo e a educação. O elemento mais importante do sistema terrestre, do ecossistema, que os meus queridos irmãos ecologistas tanto falam, é o próprio homem, esquecido, relegado, encharcado pelos vícios, tragado pela sexolatria, corroído pelo vírus do tremendo egoísmo, o maior de todos os vícios dos humanos. Livro dos Espíritos, questão 913, 14, 15, 16, 17, quando o educador por excelência, Rivai, trabalha com os espíritos o egoísmo, o maior de todos os vícios. Está lá no Livro dos Espíritos, 913. Se você quer ver um dia na Terra uma sociedade em que a justiça, a caridade e o amor esteja presente, isso só vai acontecer quando não houver egoísta na Terra. Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos, a obra base.
De lá sai o Evangelho, de lá sai a Gênesis, de lá sai o céu e o inferno, etc, etc, etc. Oi, Tainho. Sim. Eu dizia a Toninho que um dos mais brilhantes programas de saúde interior e de educação encontra-se na cultura da campanha do quilo. Desde que você realmente entenda o que é o projeto campanha do quilo. Brilhante. Dizia Toninho, eu não imagino passar pela minha cabeça alguém que não veja na campanha do quilo a monumental proposta de educação. Eis o homem cristão. Olha para isso. Olha para os cristãos. Está tudo aqui. É tudo perturbado. Esquecido, encharcado por vício, tragado por sexolatria, corroído por tremendo egoísmo, longe de qualquer expressão educacional que o possa socorrer, dando-lhe normativa de segurança. O nosso querido professor Hermínio Corrêa de Miranda, autor de 45 livros majestosos, escreveu o livro Cristianismo, a mensagem esquecida. E na introdução, na primeira página do livro, ele pergunta: que sociedade cristã é essa em que 90% dessa sociedade cristã vive em estado de estresse, de angústias, de crises existenciais, na barbárie? Aí pergunta, ou esse cristianismo não tem uma proposta, ou a gente ainda não encontrou o que seja cristianismo. Eu vou pela segunda, naturalmente, né? Essa construção, o único caminho de resolver e fazer a transição dá-se pela educação. Todo homem educado tem comportamento ecologista. Ama ao seu próximo, ama a natureza, faz por onde, na sua ação, atitude, comportamento, etc., preserve a vida plena, a vida total, a vida estuante. Um programa educar, tirar de dentro e fora, ducere, conduzir, educere, educação, ciência que ensina ao homem conduzir de dentro para fora o Deus interno. Qual é a escola da terra que faz isso? Nenhuma. Nem na França, nem na Inglaterra, nem na Suécia, nem na Suíça, nem nos Estados Unidos, em canto nenhum. Mas eu conheço escolas que tratam disso. Elas chamam-se Centro Espírita. Por isso, que coisa linda, como vocês, cada um que aqui está, com essa cultura revolucionária que está transformando, lentamente, mas está. Cada um de nós, Cleante. Você não tem, Cleante, aquelas estruturas de 30 anos atrás. Com certeza que não tem mais algum daqueles vícios, algum daqueles condicionamentos, porque educou-se. Iluminou a consciência. Para falar de amor, tem que falar da exigência de iluminação de consciência. Senão fica balela. Amor, 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 é tudo se matando e tudo se amando. Não, senhor. Mudanças estruturais. Educação 685A. Mudança de hábitos. Allan Kardec. Tinha que vir um educador para a Terra para que a sociedade espiritual pudesse fazer o que fez com o lançamento da doutrina dos espíritos. Na construção, primeiro de Pestalozzi, para que Kardec bebesse na sabedoria de Pestalozzi e pudesse fazer a obra que fez. Por favor. Somente o indivíduo humano, moralmente bem formado, moralmente educado, atingirá o nível de entendimento do mundo e do respeito à vida, de tal forma que não mais terá
impulso para destruir, para poluir, para enfeiar os cenários da casa sideral, onde se acha hospedado durante um tempo mais ou menos longo. Nós, espíritas, precisamos nos debruçar cada vez mais para entender o projeto pedagógico da doutrina dos espíritos. Leituras, 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 estudos, congressos, seminários, workshops, transformando-se em aluno assíduo e dedicado e saindo da consciência reptiliana e começando a exercitar a hiperconsciência, que André Luiz chama de superconsciência, quando estuda no livro No Mundo Maior, o espírito e o cérebro. Linda estrutura. Os senhores cafeomistas têm a obrigação de ler todas as obras de André Luiz. Se quiser ter paz, se quiser ter harmonia, se quiser ter felicidade, se quiser se conhecer, Cleante. Não se conhece com Deus dará, não. Que Deus não se mete com isso. Em você, procurando aprender e viver. Porque o passo daquela ignorância de homem de terceira ordem, o primeiro é a informação. Ele tem a informação, mas não é. Aí vai ter, Honorato, a luta com o homem velho e o homem novo. Os vícios mentais, os condicionamentos comportamentais, os impulsos animais para serem domados, controlados. E nasce, então, a consciência de amor incondicional. Amor que pode levar ele a dar a vida pelo próximo. Respeita todas as construções da natureza. Que escola é essa? Que escola é essa? Que Allan Kardec diz lá qual é a obra, Lourenço? Obras póstumas. Quando estuda o egoísmo lá, ele diz, imagine mais ou menos assim. O Espiritismo encontrou o homem nos seus vícios, nas suas construções, e mesmo assim consegue melhorar esse homem. Imagine quando encontrar esse homem no berço. É mais ou menos o texto é esse. No berço, semeando na barriga, semeando essa proposta de amar-se, que contribuição não dará para um novo modelo de sociedade. Isso deixa a gente animado, contente, confiante, saudável, feliz, em paz, mudando a nossa relação conosco, com a vida, com o próximo. Reprogramação mental. Joana de Ângeles, no livro Dias Gloriosos, diz que nós só teremos saúde na Terra quando realizarmos essa reprogramação mental que vai levar nas estruturas de DNA, etc. Por favor. Que se cuide com esmero e atenção de todas as formas minerais. Isso é Espiritismo, 1857, 58, 59, 60. Não é de 1866, não, quando nasce a ecologia. Quando a ecologia nasce, Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, já tinha 9 anos o Livro dos Espíritos. Vem depois. E toda essa estrutura moderna está no moderníssimo Livro dos Espíritos. Que se cuide com esmero e atenção de todas as formas minerais, vegetais, animais, que embelezam o planeta e mantêm o seu equilíbrio em todos os níveis. Deixe-me ver aonde eu estou por causa da minha hora. Não se poderá esquecer, não trate de ecologia, só de ecologia. Na estrutura de cuidar da casa, na estrutura geológica da casa. Isso está no livro que está aqui nas minhas mãos. Esse material que vocês estão ouvindo está nesses livros. Educação e Vivências, Raul Teixeira, pelo Espírito Camilo. Isso é de Camilo.
Entretanto, não se poderá esquecer as crianças, os adultos, os anciãos, os seres humanos em geral, na folha das preocupações ecológicas, sob pena de tudo converter-se num procedimento de paixão neurótica, sem merecer a devida atenção e o necessário respeito de todos. O homem é a essência da proposta de educação. O homem é a essência do futuro da humanidade. No projeto da Unesco, os senhores educadores estão dizendo que está em jogo o futuro do planeta Terra. Uma construção de uma nova relação com a vida, com a morte, com o bem. Uma amiga minha querida que ali está, me pediu que eu contasse, quem já ouviu tem um pouquinho de paciência comigo, porque eu vou contar de novo, a minha experiência com o corpo. Eu e o corpo, nós não somos a mesma coisa. Eu, individualidade, corpo, estrutura que abriga a individualidade. O tempo vai passando, leis de causa e efeito, a mente de hoje, aí me aparece um problema coronário dirigindo. Lei de gravidade, me aparece um problema coronário, eu estou passando de frente do Hospital do Coração, no Recife, entrei, já fiquei lá, botaram um stent no coração. Passou-se um ano, e um órgão ficou enfermo. Eu não. Um câncer na próstata. Faz tratamento, faz todo ano o exame. Lourenço, o senhor está com câncer. Pois não, doutor, o que é que a gente faz? 5 opções para você, tal, tal, tal e tal, e retira a próstata. Ok. Eu não, eu estou altimamente bem, com saúde, tranquilo e em paz. Agora a próstata, ela está enferma. Meus amigos ligavam lá para casa e diziam, ó, Lourenço, a gente está orando para você ficar na terra, para que eu digo, faça um negócio desse não, meu irmão. Não faça um negócio desse não. Porque se eu for para essa cirurgia e entrar numa UTI, aí não passe nem perto, para não perturbar. Pode ser a hora que eu organizei, preparei, ajeitei para ir embora. E tu chega lá querendo perturbar com tuas energias, porque perturba. Vá não. Se for lá, converse comigo e diga, Galeguinho do Oi Azul, se liga, tem coragem, tem força, tranquilidade. Se for para tu ficar aqui com a gente, que maravilha. Mas se for para tu ir embora, vai-te embora, cara. Não perde o tempo, não. Não perturba, não. Está em missionário da luz e obreiro da vida eterna. Essas construções. Chegou o dia da cirurgia. A noiva tremia de um lado, amigo tremia do outro. Lá eu na cadeira, naquele negócio seminu, para ir para o centro cirúrgico. Saindo e vendo a turma ficar. E a cabeça pensando, rapaz, será que essa mulher vai casar de novo? A patroa. Eu digo, será que a bichinha casa de novo? Filosofando, né? E pensando, se tivesse dinheiro, ia estar aperreado. Quem é que vai comer o meu dinheiro? Quem é que vai passar a mão no meu dinheiro? É claro, vai deixar para um aperreio medonho. Quando chega no centro cirúrgico, a maca para, a enfermeira desaparece, eu fiquei sozinho. Filosofando, pensando em Joana, me lembrei das visualizações terapêuticas que ela faz, me lembrei do Dr. Stanislav Grof, com a respiração holotrópica, comecei a respirar, controlar a respiração, dormi, cochilei na hora da cirurgia. Tão tranquilo eu estava. Amigo, daqui a pouco, balançou o carro, eu acordei. Quando abriu a porta do centro cirúrgico, estava tocando uma música encantadora. Eu disse, eita, desencarnei. Desencarnei. Centro cirúrgico. Lá, lá, yarará, lá, yarará, lá, yarará. Merlândia, eu digo, cara, vou esperar agora quem vem me buscar. Aí, do lado esquerdo, para terminar o meu barato, o anestesista disse, Lourenço, eu sou seu anestesista. Aí eu digo, mas rapaz, não desencarnei. Tá tudo certo. É ficar por aqui. Aí eu perguntei a ele, quem é que está cantando? Porque eu tenho um maio com Frank Sinatra. E não era Frank Sinatra.
Ele disse, é Elvis Presley. Eu nunca ouvi até aquele dia. Aí eu disse para ele, doutor, eu vou cantar para o senhor. O senhor já ouviu alguma vez uma versão, uma adaptação dessa música de fundo cristão? Ele disse, não, vou começar a sua anestesia. Eu disse a ele, mas dá tempo de eu cantar. Aí comecei a cantar para ele. Por causa da cultura, né? Deus é bom para mim, cuida de mim e comigo vai. Jamais estou sozinho, no meu caminho comigo vai. No meio da tempestade, eu sinto a sua mão que me levanta, que me sustenta, que me ampara em plena escuridão. Olhando no horizonte, atrás dos montes, eu vejo o sol nascer. Olhando o azul do céu, vejo as estrelas e sinto o seu poder. No riso descontraído de uma criança, quanta beleza traz. Por isso eu canto, eu enxugo o pranto, meu Deus de amor e paz. Morria cantando, canto. É, amigo. Desencarnava cantando pela cultura educativa da doutrina dos espíritos. É monumental. Oi. É, querido, é uma das propostas terapêuticas do educador. Ela estava tranquilo. Queridos, por favor, está na hora. Eu não tenho mais. Uma boa escola bem poderá substituir sofisticadas penitenciárias. Tanto quanto um lar bem ajustado imporá a transformação da sociedade, coroando o mundo com bênçãos de saúde e renovação para o futuro. Só para citar para isso. Posso ir um pouquinho? Um pouquinho? A ecologia não deverá ser dissociada da educação, a fim de que alcance os seus enobrecidos objetivos sobre o mundo. Fora dessa vinculação redentora, os movimentos ecológicos na atualidade terrena não passarão de oca movimentação em torno de coisa nenhuma, representando perda de tempo e estupidez. O Espírito Camilo. Então, a contribuição do Espiritismo com o universo de ecologistas, um chamativo para eles, para que a ecologia exige educação do ecologista. Não basta ter a cultura ecologista, é preciso ter uma educação para que esse ecologista humanize-se em todas as construções, em todos os níveis. Eu só vou deixar para vocês aí uma referência, porque não dá mais tempo. Vocês peguem o livro Obreiros da Vida Eterna, do André Luiz, e lá tem um hino de louvor e gratidão à Mãe Terra. Cantador, espíritos no mundo espiritual, um coro entoando o amor à terra. Ó terra, mãe devotada, a ti nosso eterno preito de gratidão, de respeito na vida espiritual, que o Pai de graça infinita te santifique a grandeza, abençoe a natureza do teu seio paternal. Encantador esses momentos inesquecíveis que a Cafelma proporciona aos seus participantes. Com certeza, o querido Leopoldo Machado, em sintonia conosco, psíquica, alimenta-nos, fortalece-nos, e com Jesus vamos fazer essa construção de um novo tempo, de um novo amor. Meu poetinha, vem cá, vem. Termine com a música. Ainda tem uma cabeleira dessa. Eu só queria lembrar que quando eu era criança, eu recebi, eu fui, na minha terra tinha muita morte e tal. Aí teve um tiroteio lá muito grande e eu vinha com meu irmão trazendo um feijão, um negócio da feira, e a gente, de repente, começou o tiroteio, a gente se deitou embaixo dos bancos da praça da igreja. E aí ele disse para mim, Merlane, tu tá ferido. Eu lembrei dessa experiência quase morta. Tu tá ferido? Eu disse,
Eu acho que não, mas sangue fede. Foi parecido, eu pensei que tinha desencarnado. Porque se sangue feder... Merlândia, só um momentinho. Só para a gente terminar, antes de você cantar. Nós tivemos uma falha técnica hoje, com relação ao trabalho encantador de um irmão nosso na Paraíba, que ele realiza, que vai fazer uma oficina, tá certo? De reciclagem e de trabalho. Então, ele elaborou algumas lembranças para os oradores, né? Expositores. E nós queríamos que o nosso irmão recebesse e apresentasse que obra linda. E que nós vamos entregar ao nosso confrade, ao nosso irmão Carlos. Por favor, Carlos, levante-se para o pessoal com ele. Grande artista aí, ó. E quem for participar da oficina dele parece que tem 40 componentes, ou é 36, Paraíba, por aí, da Paraíba. Olha que coisa linda. Olha aí, ó. Feito com material reciclado, papel, jornal e uma mensagem dizendo 31º Simpósio da Cafelma. Hein? Merlândia estava mais magro, era. Isso aí não é Melquisedeque, não notou a cabeleira, não? Obrigado, meu irmão. Aí vocês vão cantar comigo essa música que traduz bem os espíritos que estão a caminho da luz. A caminho da luz. Porque mesmo com essa mente reptiliana e esses problemas, nós estamos a caminho da luz. Aí vocês vão cantar comigo, tem um refrãozinho lá no final que diz assim: Tu és de Deus. Repita, por favor. Tu és de Deus. Organizado. Tu és de Deus. Tu és da luz. Deus é teu eterno amigo. Doa-te ao bem. Desperta o amor. Deus também conta contigo. Dentro de ti há um ser estelar que reluz. És um projeto de Deus, és um sonho de luz. Lembra que estás em processo de evolução. E há tanto amor a pulsar nesse teu coração. E entrega a Deus, deixa a luz derramar o esplendor. Que os momentos de sombra e de dor passarão de repente. Doa-te ao bem, ser aquele instrumento da paz. No exercício do amor tu verás Deus em ti novamente. Agora, tu és de Deus, tu és da luz. Deus é teu eterno amigo. Doa-te ao bem, desperta o amor. Deus também conta contigo. Tu és de Deus, tu és da luz. Deus é teu eterno amigo. Doa-te ao bem, desperta o amor. Deus também conta contigo. Dentro de ti há um ser estelar que reluz. És um projeto de Deus, és um sonho de luz. Lembra que estás em processo de evolução. E há tanto amor a pulsar nesse teu coração. E entrega a Deus, deixa a luz derramar o esplendor. E os momentos de sombra e de dor passarão de repente. Doa-te ao bem, ser aquele instrumento da paz. No exercício do amor tu verás Deus em ti novamente. Tu és
através da luz. Deus é teu eterno amigo, doa-te ao bem, desperta o amor, Deus também conta contigo. Bom, meus irmãos, estamos chegando ao final desta manhã tão bela, tão produtiva, tão tranquila, com as mensagens que nos foram trazidas pelos nossos irmãos, com as páginas musicais que Merlane nos presenteia com tudo isso. Muito, muito interessante, muito bom. E vamos, nesse instante, vamos encerrar o trabalho com a prece agora pela manhã, para a gente ir para o almoço, né? Vai ter um intervalozinho aqui até às 14 horas, né? Para fazer uma pequena cesta, né? Mas não é uma cesta de produtos não, né? E pedimos ao nosso irmão Carlos para indicar o pressista lá de Alagoas. Nosso irmão Antônio. 28, 29, 30 e 1º de junho em Alagoas, Congresso Médico Espírito França. A responsabilidade após as duas palestras lindas e excelentes pesa. Mas lembrando de Jesus, quando ele nos traz o Pai Nosso, com os olhos abertos ou com os olhos fechados, reverenciemos a Jesus, o governador espiritual do nosso orbe, da terra. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, reino de amor, de justiça e de paz. Seja feita a vossa vontade, diante da nossa pequenina vontade, que muitas vezes é falha e injusta. O pão nosso dadivoso, dá-nos hoje, não somente o pão que mantém o corpo físico na condição dadivosa de ser útil e de servir, mas dar-nos também o pão espiritual, que precisa matar pouco a pouco, trabalhando a estrutura psíquica e emotiva do homem velho, para que o homem translúcido venha à tona um dia. Seja feita a vossa vontade, Pai. Vontade essa que impera. Dar-nos a condescência, a dignidade de perdoarmos aos nossos próximos, assim como deveríamos e devemos perdoar a nós mesmos diante de nossos desafios. Não nos deixeis cair nas tentações que albergam e existem ainda em nós. Dar-nos, Senhor, tão somente a condescência de buscar trabalharmos o alto perdão, o alto amor, para então sermos dignos de um dia ser chamados de teus filhos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dás hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós devemos nos propor a perdoar aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair nas tentações, mas livra-nos, ó Pai, de todos os males. Amém. Bom, meus irmãos, vamos ter então agora um pequeno intervalo para retornarmos à tarde com as oficinas.